Olá, pessoal. Meu nome é Heloísa Nascimento, faço parte da Unidade Acadêmica de Administração da UFCG. Venho trazer hoje essa pesquisa, intitulada Processo de Transferência de Tecnologia entre Universidades e Empresas, o caso dos núcleos de inovação tecnológica, que são os NITs, nas universidades públicas da Paraíba. Essa pesquisa é submetida no CNPq pelo professor orientador Gesnaldo Ataíde Cândido. Falando sobre a introdução, vamos falar sobre o papel e a importância de inovação como elemento-chave e o desenvolvimento empresarial. Sobre isso, vamos falar sobre a necessidade de suporte e parcerias com instituições envolvidas com ciência, tecnologia e inovação, na qual pode dispor de recursos humanos, físicos e tecnológicos no desenvolvimento de inovações voltadas em sustentabilidade das organizações da Paraíba. Por meio dessas funções tradicionais, que são desenvolvidas pelas universidades, são considerados um fator importante para criar e inovar o estoque de conhecimento a nível regional. Na perspectiva de garantir maior consistência e eficácia na interação com as empresas, as universidades contam com os núcleos de inovação. E com isso, para fins dessa pesquisa, tornou-se como referência os NITs das instituições de ensino da Paraíba, sendo elas a Inovatec, o NIT e o Inova. A premissa dessa pesquisa vai relacionar, vai comentar sobre os tipos de relacionamentos e os canais de informações utilizados pelos NITs, como eles têm influenciado positivamente os resultados das interações entre as instituições de ensino superior do estado da Paraíba e as empresas da região. O nosso objetivo principal é identificar as características padrões dos vínculos, entre a atuação dos núcleos e as empresas da região, em relação ao processo de transferência de inovação das instituições de ensino superior da Paraíba. O nosso referencial teórico parte de dois pressupostos. O primeiro deles é o papel das universidades e suas relações com o suporte com o setor produtivo, no nosso referencial teórico. E o segundo ponto é a importância de transferência de tecnologias no âmbito do núcleo de inovação. Partindo disso, comentando sobre esse framework, que ele tem 3 dimensões. A primeira dimensão é o canal de interação, canal de informações. A segunda dimensão é o tipo de relacionamento. A terceira dimensão é resultados de interação e as suas respectivas variáveis. Comentando sobre os nossos procedimentos metodológicos, essa pesquisa é uma análise descritiva e exploratória da abordagem metodológica qualitativa a utilizar a técnica de análise multivariada. Utilizou-se os padrões de vínculos de empresas e universidades brasileiras do pressuposto por Suzigan 2009. O estudo de caso é de tipo múltiplo e a amostra utilizada nessa pesquisa foram 25 indivíduos, sendo eles 10 do NIT da UFCG, 8 do Inova, UFPB, e 7 do Inovatec, UEPB. O nosso procedimento de coleta de dados foi primário e utilizou um instrumento de pesquisa do tipo questionário eletrônico no Excel, na qual foram enviados para cada uma das equipes responsáveis pelo NIT por e-mail. O nosso instrumento de pesquisa, apresentando ele, como já foi dito, ele foi apresentado no Excel para cada membro e foi relevante, saber a escala de importância para cada NIT, do qual as seguintes variáveis elas puderam ser mais preponderantes para cada equipe de NITs. Então, eram atribuídos uma escala entre pouco importante, moderadamente importante e muito importante, entre uma escala de 1 a 3, de 1 a 5, 1, 3 e 5. Os resultados obtidos, na dimensão de canais de informações, obtivemos que, no ranking, em primeiro lugar, os projetos de P&D cooperativos aparecem como sendo mais importantes nesse tipo de interação.
né, a segunda dimensão, que é os tipos de relacionamentos, ele aparece como o primeiro, como projeto de colaboração a curto prazo. Na dimensão resultados da interação, quem aparece no ranking como primeiro são as patentes de invenção para todas as equipes. Fazendo uma junção, né, fazendo uma síntese sobre os núcleos de pesquisa, podemos observar que o Inovatec, da UEPB, os canais de informações aparecem como mais importantes as publicações e os tipos de relacionamentos como projetos de colaboração com empresas de resultados a longo prazo. E os resultados de interação aparecem como patente de inversão, como sendo mais importantes. No Inova, na UFPB, o licenciamento em tecnologia ele aparece como o principal canal de informação. E os tipos de relacionamento aparecem como projetos complementares às atividades de inovação das empresas. Nos NITs, podemos perceber que os projetos P&D cooperativos são os principais meios de canais de informação e os tipos de relacionamento aparecem como projetos de colaboração com as empresas, com resultados a curto e longo prazo. E os resultados de interação também aparecem como patentes de invenção. Nas considerações finais, obtivemos que, na perspectiva norteadora para a caracterização dos NITs, ao atender aos cenários e as relações e considerando o papel das formas de atuação dos NITs como principal meio de interação entre as universidades. As universidades do estado da Paraíba evidenciam e predispõem a construção e manutenção de um ambiente inovador para as empresas, bem como o fortalecimento das missões das universidades. Foi possível identificar as variáveis que direcionam maior ou menor em porcentagem para cada equipe, bem como similaridades e discrepâncias entre os 3 NITs estudados. As contribuições teóricas desse estudo perpassam e aplicam o conhecimento, né, acerca das características chaves que representam o papel e as formas de atuação dos NITs paraibanos, de maneira a contribuir com o desenvolvimento das empresas e contribuições gerenciais, através de análises, considerações e sugestões levantadas neste estudo, como instrumento norteador no processo de tomada de decisão. E eu agradeço a atenção de todos até aqui.